Marcos, no capítulo 10, verso 13 até o 16. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Aleluia. Queridos, eu pensei em trazer essa palavra no domingo passado, mas foi impedido aí com uma surpresa agradável em face do meu aniversário. Mas eu pensei, eu não posso deixar de trazer essa palavra. Eu fiquei muito impactado com o trabalho das crianças no dia 17, né? 11, isso. No dia 11, foi simplesmente maravilhoso, que a gente nem deveria chamar de o dia da criança, mas da família, porque além de termos tido aí muitas crianças se divertindo, e não apenas se divertindo, mas sendo edificadas pela palavra de Deus e pela comunhão, nós tivemos jovens e tivemos os adultos também, pais, avós, etc., dentre visitantes também que nós tivemos, e fomos muito edificados, tanto que eu precisava ir embora e não fui porque estava muito bom. E eu precisava ir embora por quê? Porque eles queriam fazer surpresa para mim, queriam arrumar tudo aqui, e eu não ia embora, vai embora, pastor. E o pastor não vai embora, mas ninguém deu a dica para eu ir embora. Então, queridos, por causa disso, eu resolvi pensar nesse texto, porque é de extrema importância nós pensarmos nas crianças. Eu acho que eu vou encerrar meu ministério sonhando com isso, e a nível do Ministério Calel todo, talvez eu não venha alcançar o meu sonho, pelo menos na sua plenitude, mas eu pude ver pelas redes sociais que quase todo o ministério fez um trabalho excelente de crianças esse ano. Eu fiquei assim muito admirado e fiquei muito grato a Deus por isso, por abrir a visão para o trabalho com as crianças. Meus queridos, esse texto, ele nos mostra algumas facetas, alguns aspectos que são de extrema importância para nós estarmos refletindo. Porque aqui tem algumas dicas, algumas indicações que são de extrema importância para a nossa conduta, o nosso comportamento como pessoas, como pais, como igreja. O que nós vimos aqui, queridos, nesse texto? Em primeiro lugar, nós vimos aqueles que impedem as crianças de irem ou de virem a Jesus Cristo. Por incrível que pareça, existem essas pessoas. E aqui, o interessante aqui é que quem estava impedindo as crianças de irem a Jesus eram os próprios discípulos. Impressionante. Os discípulos as impediam. Não sabemos exatamente por quê, mas talvez um dos motivos era blindar Jesus.
blindar Jesus, ou seja, não incomodar Jesus. Ele é muito importante, ele é Jesus, afinal de contas, ele tem muitas responsabilidades, muitos compromissos, lida com muita gente, com multidões. Ele é muito importante, não vamos incomodar, não vamos permitir que as crianças incomodem a Jesus. Como pessoas que têm uma certa importância diferenciada, que às vezes chegam a uma determinada igreja para pregar, e os líderes começam a blindar aquela pessoa para que os demais não fiquem ali tentando tirar fotos e mais fotos e mais fotos, incomodando. Uma vez eu me senti muito, assim, eu vi um comportamento que me ensinou muito, me foi muito pedagógico, isso tem alguns anos, de um pastor amigo. Eu não tenho contato regular com ele, é muito esporádico. Um tempo atrás eu estava ali na frente, ele me ligou. Esse pastor, a igreja dele, nesse dia que ele me ligou aqui, ele me falou que a igreja dele estava com 50 mil membros. E um tempo atrás ele me deu uma lição muito grande, que eu pensava que ele fosse se sentir mais importante do que ele já era no reino de Deus. E eu levei para pregar na igreja, e quando terminou, ele saiu ali no meio do povo, sentando nas cadeiras por ali, conversando com todo mundo conversando com ele, e eu pude ver a simplicidade daquele homem. Um outro homem também que me ensina muito isso, não apenas na conduta, me encontrei com ele recentemente, aqui em Brasília, mas me ensinou muito. É um dos homens que eu considero, queridos, um dos pregadores mais completos. Eu não vou chamar isso de fama, não, mas um dos pregadores mais completos que eu conheço. Quando eu digo mais completos, eu quero dizer o quê? É que tem profundidade bíblica, muita profundidade bíblica, teológica, ética, de simplicidade, de um monte de coisas. Então, por isso eu acho um dos pregadores mais completos que nós temos hoje no Brasil e no mundo. E a igreja também conhece. A igreja conhece. Chama-se Hernandes Dias Lopes. Ele não apenas se comporta assim como homem simples, mas ele prega, inclusive, sobre isso, instrui sobre isso. Mas, meus queridos, aqui parece que os discípulos queriam assim blindar Jesus. Não incomode, ele é importante, ele é importante. Só que isso não fazia a mínima diferença para Jesus, na conduta, no comportamento de Jesus. Ele não queria saber disso, mas só que essa conduta estava impedindo crianças de se chegarem a Jesus e de serem tocadas por Ele e abençoadas por Ele. Existem pessoas que infelizmente impedem crianças de se chegarem a Jesus. Nós vamos aproximar um pouco mais, aprofundar um pouco mais. Segundo lugar, queridos, existem as pessoas que levam crianças a Jesus. Crianças foram levadas a Jesus nesse episódio. Não existem só as que impedem, existem as que levam, as que favorecem as crianças a chegarem-se a Jesus para serem tocadas por Ele e abençoadas por Ele. E existem, queridos, em terceiro lugar, aqueles que abençoam as crianças, que tocam nas crianças, que oram pelas crianças e que edificam as crianças. Existem os que impedem, existem os que levam e existem os que
abençoam. E quando eu estava pensando, queridos, refletindo sobre esse texto, eu vou refletir sobre sobre o meu ministério, a minha vida, a minha igreja, o que eu penso como pastor na minha igreja, o que a minha igreja pensa sobre isso. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: por misericórdia e graça de Deus, nós temos uma igreja e uma liderança que se preocupa com as crianças. Eu até diria, querido, o seguinte: às vezes, a maior luta que nós encontramos nos obreiros para abrirem a visão para o trabalho com as crianças é o chamado imediatismo. Eles querem trabalhar com quem? Com empresários, com adultos, com profissionais liberais. Por quê? Porque o retorno é instantâneo. Então, se converte um empresário hoje ele já está dando lucro, por assim dizer, está dando resultados práticos para a igreja. Eu não estou querendo dizer que lucro pessoal, dá dinheiro para mim, não. É que já está produzindo na igreja, de alguma forma, o imediatismo. Porque já é um empresário, já é um profissional liberal, já está empregado, já tem dinheiro, já ganha, já tem raciocínio, mente aberta. Então vai só contribuir. Então o produto é imediato, é comida instantânea, é os miojos da vida, é rápido, o resultado é rápido. Mas com criança, eu nem acredito. Trabalho com criança, só dá trabalho. E tem outra coisa que a criança dá: despesa. Então, em vez de eu ter um empresário que vai me dar lucros, eu vou ter uma criança que vai me dar prejuízo, por assim dizer. Quando eu quero um empresário que vai me dar assessoria, que vai me ajudar, eu vou ter uma criança que vai me dar trabalho e despesa. Então, às vezes, a mentalidade, às vezes até inconsciente, é desse jeito. Só, queridos, que eu estava pensando, eu poderia trazer aqui à frente, e no ministério também todo, pessoas que eram essas crianças que estavam aqui, e que hoje são advogados, que são professores, que são missionários, que são pastores, e que já estão contribuindo de todas as formas para o engrandecimento do reino de Deus, para a expansão do reino de Deus. E passou assim. Quando essas crianças que eu me referi eram crianças e vieram aqui para frente, depois foram lá para a igreja da criança, eu era jovem. Aí, hoje, eles são advogados, são professores, são profissionais liberais. E eu, o quê? Continuo o quê? Jovem. Continuo jovem. Não quero ver ninguém com gracinha. Ninguém rindo. Então, parece que passou assim, no estalar de dedos. Então, queridos, com base nisso, eu diria o quê? Aquele que investe em crianças tem um grande benefício, é que brevemente terão na igreja pastores, missionários, profissionais liberais que cresceram juntos ali com aquela mesma mentalidade de trabalho, de obra do Senhor, que não são cheios de carrapichos por aí, carrapichos que eu falo de heresias, de ensinamentos distorcidos, que dão cabeça feita, um trabalho enorme para se ajustar aos princípios da palavra de Deus. Então, meus queridos, eu digo que, repetindo, segundo esse texto, há aqueles que impedem as crianças de irem a Jesus, há aqueles que levam crianças a Jesus e aqueles que abençoam
Jesus abençoou. Jesus abençoou. E continua sendo Jesus a abençoar, só que por meio de outras pessoas, né? Nós temos uma liderança de crianças aqui hoje que estão com o ministério há anos aqui, que viram esses que eu me referi aí, que estão no mercado de trabalho hoje, crescer a partir de lá, da igreja da criança, que tocaram nessas crianças. Jesus tocou nelas por meio dessas pessoas, com as mãos dessas pessoas, e as abençoou. São aqueles que são vocacionados por Deus e que têm prazer em Deus de fazer esse trabalho. Dá trabalho, dá despesa, mas só que os resultados são extremamente compensadores. O legado é simplesmente extraordinário. Então se vê, por exemplo, a Carlinha que estava aqui à frente, que é uma delas que falei, uma advogada, e vê a Amanda como uma pastora, uma pregadora, sair de lá do berço para ser essas pessoas, é um legado que ninguém tira, ninguém. Bem-vindas a Jesus. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo: olha, parem de querer me blindar. Eu não sou nenhum artista. Eu não sou nenhum famoso. Eu sou conhecido, mas não sou nenhum famoso. E eu nem estou atrás disso. Parem de me blindar. Parem de achar que as crianças vão me atrapalhar, me perturbar. Deixem que essas crianças venham a mim. Permitam que essas crianças venham a mim. Queridos, eu me converti bem novo, com 13 anos de idade, mas bem mais novo ainda, bem criança, eu participei de uma EBF, Escola Bíblica de Férias, com uma missionária gringa, não sei de onde, mas uma missionária gringa, não sei exatamente se americana. Mas eu participei lá no interior do norte de Minas, e eu não me esqueço de determinadas coisas que eu aprendi lá. E da família, eu fui o primeiro a me converter depois. A semente foi lançada lá. E ela germinou e ela cresceu. E aos 13 anos eu vi a me render conscientemente a Jesus. E a partir daí eu não quis mais absolutamente nada nessa vida como sonho, senão fazer a obra de Deus. E a partir dos 13 anos de idade, eu não precisava ficar esperando programação dos jovens, programação dos adolescentes da igreja, para eu poder fazer alguma coisa. Eu fazia porque aquilo já palpitava no meu coração. Então eu saía sozinho pelas ruas, evangelizando. Tarde da noite eu fazia isso. Era uma cidade do interior. Hoje a cidade já cresceu muito, que era Montes Claros, Minas Gerais, cresceu muito, mas na época era uma cidade boa, mas não era uma cidade tão grande. E eu saía nas praças, pegava os restos das baladas ali para poder evangelizar com folheto na mão. E com essa idade, queridos, eu via gente diante de mim amassar carteira de cigarro e jogar no chão. Eu fico impressionado com isso. O que Deus estava fazendo, o que eu tinha, o que eu era, o que eu sabia. Nada, irmãos. O que um adolescente de 13 para 14 anos sabia? Nada. O que eu tinha? Tudo. E o que era esse tudo? Era Jesus na minha vida, e o fervor
que ardia no meu coração para dividir o que estava dentro de mim. E o que estava dentro de mim era o quê? Era quem? Era Jesus, só isso. Mais nada, mais nada. Tanto que eu já, inclusive, testemunhei aqui, que eu fui convidado pela liderança dos jovens para pregar numa igreja relativamente grande, tradicionalíssima, no domingo à noite. E eu rejeitei, topei na hora. Fiquei com medo? Não, porque isso estava longe da minha cabeça e do meu coração. Esse negócio de 100, 200, 300 pessoas ou uma pessoa, isso não fazia parte das minhas preocupações. A única coisa que eu queria era dividir Jesus com as pessoas, só isso, só isso. Então, meus queridos, as crianças, elas são bem-vindas a Jesus. Quando se ganha uma criança para Jesus, se ganha a vida inteira dela para Jesus. Você ganha uma pessoa de 90 anos para Jesus, amém, glória a Deus, vai para o céu. Mas não tem a vida inteira mais para se dedicar a Jesus. Resta pouco tempo. Então, conforme eu disse para os irmãos, eu sou de família ruralista, campal, da roça, do mar, da fazenda, e a vida inteira, historicamente, desde o meu tataravô, que eu conheço a história, porque eu pesquisei, mexia com essas coisas. Então, no meu coração, eu iria seguir a mesma coisa. Eu iria comprar terra, eu iria comprar gado, eu iria comprar animais, cavalo. Eu iria ser as pessoas sim, administrar uma fazenda, eu iria crescer nessa área. Mas depois de Jesus, isso não foi mais a ocupação da minha cabeça e do meu coração. Isso foi substituído por outra coisa. Qual? Dividir Jesus com as outras pessoas. Vale a pena investir nas crianças. As crianças são bem-vindas a Jesus. Jesus tem interesse em tocar as crianças e abençoar as crianças, como Ele fez aqui. Ele tem interesse nisso. Ele tem prazer nisso. Porque mais do que você e eu, Ele sabe que ganhando, abençoando salvificamente uma criança, ele tem um instrumento de pregação do Evangelho pela vida inteira. As crianças são bem-vindas a Jesus. Eu não me esqueço, nessa EBF, que eu aprendi um corinho, na época chamava corinho. V é vitória, V é vitória, proclamai com real prazer. V é vitória, por Jesus vamos nós vencer. Se faltar prazer e luz, tudo nos dará Jesus, pois temos vitória, por quem já venceu na cruz. Quantos anos tem isso, queridos? Eu não esqueci. E eu não treinei em casa, não. Aliás, eu nem ia cantar isso aqui. Porque você começa a cantar, começa a ficar famoso, aí, não, deixa para lá. As crianças são bem-vindas a Jesus, não as impeçais, deixam que elas venham a mim. Porém, queridos, segundo lugar, é possível impedir uma criança de vir a Jesus.
E isso é sério, é possível impedir que uma criança venha a Jesus. E às vezes nós impedimos. Ingenuamente nós impedimos, às vezes, que crianças venham a Jesus. Pais impedem que crianças venham a Jesus. Pais ingenuamente, ignorantemente, impedem que crianças venham a Jesus. As crianças precisam vir a Jesus desde o ventre materno. Já há comunicação no ventre. Mas muitos pais entendem o quê? Ai, não entendo nada não. Quando crescer a gente começa a levar. E aí quando crescer, sabe o que acontece? É que o pescocinho endureceu, já tem vontade própria, já querem começar a pegar outros caminhos, e aí, vamos meu filho, vamos minha filha. Preguei, não quer não pai, quer não mãe, vou não, sair com as amiguinhas, com os amiguinhos, e não querem saber, e de repente já estão envolvidos com determinadas coisas, que só vão nos trazer lágrimas, vindo, trazendo, dando testemunho, ensinando no caminho, já não é fácil, já é complicado, difícil. Imagina não ensinando no caminho, não é ensinando o endereço da igreja, mas ensinando no caminho. Pega pela mão, pelo braço, vamos. Como o pastor Márcio falou aqui uma vez sobre a Amanda, que não queria vir para a igreja em uma fase da vida dela. E ele diz, aqui não tem alternativa. Aqui não tem alternativa. Hoje, ela agradece a Deus por essa conduta, por esse comportamento. Mas é possível que nós impeçamos crianças, inclusive os nossos próprios filhos, de virem a Jesus. É possível. Deixa eu dar uns testemunhos aqui, queridos, de comportamento da igreja. Hoje isso tem inclusive mudado bastante, muito mesmo, graças a Deus. Mas, muitas das vezes, queridos, a igreja constrói um templo, dá instalações maravilhosas, excelentes, cadeiras estofadas para os adultos, mas não tem uma salinha confortável para as crianças. Não tem gente para cuidar das crianças. A igreja não tem proposta de ensino para as crianças. Louvado seja Deus que essa igreja tem, queridos, no início do ano, ou no final do ano passado, que eu gosto de preparar as coisas, com 1 mês, 2 meses, pelo menos, de antecedência, tanto que a agenda principal do ano que vem já está pronta e divulgada. Então, certamente nós aprovamos no final do ano passado um projeto de ensino bíblico simplesmente admirável, que todas as igrejas do ministério seguem, e se não estão seguindo, estão em desacordo com o que é orientado. Mas é possível que alguém impeça uma criança de vir a Jesus. Vou fazer um trabalho de adultos, mulheres, homens, casais, jovens, sei lá o que for. Mas as crianças vão ficar em casa sozinhas? Não podem.
Elas não podem, elas não irão ficar. O que é que eu tenho de proposta paralela para as crianças? E eu não estou perguntando quem vai ficar com as crianças lá para elas não atrapalharem os outros. Eu estou falando de proposta, de ensino. Ensino bíblico, palavra de Deus. Precisa ter lazer, diversão, momentos lúdicos. Precisa. Criança é criança. Até adulto gosta. Como eu curti o dia da criança aqui, como os demais curtiram. Até a gente gosta e precisa, mas só que precisa ter proposta de ensino da palavra de Deus. Qual é a proposta? Ah, não, eu nem pensei nisso. Outro detalhe, queridos. Outro detalhe. É possível que essas crianças aqui, queridos, sejam os filhos dos discípulos, dos seguidores de Jesus ali. É bem provável que sejam os filhos. Mas só que, pela cultura da época, essas crianças sequer eram contadas. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja aqui, eu quero que responda imediatamente em voz alta. Com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou quantas pessoas? Alto, porque está chovendo. Não ouvi nada. Isso significa que os irmãos também não estão me ouvindo, mas estão. Mas quantas mesmo? Quantos, pastor? Não estou ouvindo nada. 5.000? Ah, 5.000. 5.000 o quê, reverendo? 5.000. Os adolescentes, as crianças e inclusive as mulheres não eram contadas. Agora as crianças, os adolescentes e as mulheres, somando tudo, quantas pessoas não dariam aí? Porque são mais do que os 5.000 homens. Nem contadas eram as crianças. O negócio agora é com as crianças. Nem eram contadas. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu já ouvi muitas vezes, principalmente igrejas que têm o chamado hall de membros organizados. Chega um, vai para o hall de membros. Sai um, retira do hall de membros. Quantos membros tem na sua igreja? 50. Quantos membros tem na sua igreja? 1.000. Quantos membros tem na sua igreja? 500. Vocês pensam que eles estão incluindo as crianças? São só os adultos que eles estão dizendo. Só os adultos. Porque criança é criança. Mas os membros da igreja são 500. Só os adultos. As crianças não se fala, não se conta as crianças. O máximo, dizem, são 100 membros. Sem contar as crianças. Ou seja, não se conta as crianças. Oh, meus irmãos. Outra coisa. A criança é a igreja do futuro. Olha outro pecado aí. As crianças são a igreja do futuro. O que é isso, meus irmãos? As crianças são a igreja de hoje, da agora.
Agora quer explicar que amanhã essas crianças serão os pastores, os missionários que irão ser enviados, os líderes da igreja, é outra coisa. Mas dizer que é a igreja do futuro é pecado. Nós às vezes não damos à criança a sua devida importância. É possível impedir que uma criança se chegue a Jesus. Agora, queridos, veja bem, a Bíblia diz no texto que nós lemos que Jesus indignou-se quando eles estavam impedindo que crianças se chegassem a Jesus. Ele ficou simplesmente indignado. Significa que ele ficou revoltado, irritado. Ele sentiu repulsa diante de algo tão injusto, tão imoral, tão inaceitável. É isso que significa a atitude de Jesus, a indignação de Jesus, significa isso. Tão indignado que ele ficou. Agora você pai, você mãe, hoje eu não vou na igreja não, estou muito cansado, muito cansado. E as crianças estão lá, sentindo falta de ir e não podem ir. Estou impedindo. Qual é a conduta de Jesus? O que Jesus sente? Indignação, revolta com isso. Revolta com algo imoral, inaceitável. Eu pesquisei essa palavra, queridos, porque ela tem um peso enorme. Ele ficou irritado, indignado com essa atitude de quem estava impedindo que as crianças se chegassem a Jesus para serem tocadas e abençoadas. A coisa é muito mais séria que a gente possa imaginar. Há um tempo atrás, queridos, se pregava muito sobre a preocupação que devemos ter, que a igreja deve ter com a nossa juventude. Querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje, quem estiver querendo se preocupar com a juventude dos filhos da igreja, esqueça, já passou de tempo, já foram engolidos pelo mundo. Recentemente, eu senti uma indignação interior. Uma pessoa que disse, pastor, sabe aquela adolescente fulana de tal? Falei, sei, ela estava vindo aqui. Ela não é daqui, mas estava vindo aqui. Pois é, agora eu acho que ela está se envolvendo muito com macumbaria, com um monte de outras coisas por aí, porque ela anda falando isso e dançando as danças deles, lendo muito sobre isso. E sabe por que eu fiquei indignado? Porque eu disse para ela, mas é exatamente isso que acontece. Quando a gente não ganha para Deus, o mundo ganha para o diabo. Adolescente, ficando mocinha já, mas a gente não se importa, a gente não se preocupa,
Não, está muito jovem, quando crescer vai tomar a sua própria decisão. Queridos, no máximo 8 anos de idade, o caráter de uma pessoa já está totalmente formado. E hoje, o que o mundo oferece para as nossas crianças não é o mesmo que oferecia para nós adultos hoje. O que para elas, num clicar, elas veem tudo, para nós era de dificílimo acesso. Então, dizer que estamos preocupados com os nossos jovens, esqueça. Eu estou dizendo pela minha indignação, porque não devemos esquecer nem de jovem, nem de adulto, nem de ancião, nem de ninguém, nem de criança, mas no sentido de que o mundo já capturou. Se a igreja não capturou pelo poder de Jesus, o mundo já capturou, ou o diabo já capturou por meio do mundo, das propostas do mundo. Então as nossas crianças precisam ocupar, a nossa preocupação é hoje, agora, a partir do ventre. Quando Ezequiel fez convocação para oração, para quebrantamento, para arrependimento e para conversão, ele diz: é para vir os anciãos, os jovens, as crianças de peito, é para vir todo mundo. Isso é sério, igreja, é sério. E por último, queridos, a criança compõe o reino de Deus. Deixai vir a mim os pequeninos, porque das tais, dessas crianças, é o reino de Deus. E elas não são o reino de Deus por causa da sua absoluta pureza. Não é isso, porque elas têm em si o pecado original e elas cometem pecados. Elas têm raiva, têm ira, têm vingança. Tira um pirulito da boca de uma criança aí para você ver. Então já tem o pecado original. Então não é bem por causa da sua pureza, mas por causa de duas coisas básicas. Pela sua fé, porque se você colocar uma criancinha aqui, e o pai disser: pula meu filho, ela pula, porque ela acredita que o pai irá protegê-la, ela acredita. E segundo, por causa da sua capacidade de liberar perdão. Se seus filhos de 4, 5 anos brigarem aí as duas mamães vão puxar o cabelo uma da outra. Enquanto elas estão puxando o cabelo uma da outra, as duas crianças já fizeram as pazes. Agora as duas mamães, servas do Deus vivo, líder do ciclo de oração, vão ficar aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, talvez o resto da vida, nunca irão esquecer. Então a criança tem capacidade de perdoar, e é por isso que elas compõem o reino de Deus. Agora, queridos, a minha esposa estava lendo um livro e ela compartilhou comigo uma coisa, uma citação, e eu achei interessante na hora. E quando estava estudando esse texto, eu vi uma citação, a mesma citação que a minha esposa Merlana havia me dito. Uma romancista gaúcho de 1938, chamada Lia Luft, ela disse uma coisa que é a mais pura verdade. Ela descreveu uma realidade
de uma forma simplesmente extraordinária. Você que é velho aí, adulto, pense nisso. Talvez seja a sua realidade, talvez seja a nossa realidade, o que ela disse. E o que foi que ela disse? Ela disse assim, presta atenção. Ela disse assim: a infância é o chão sobre o qual caminhamos o resto de nossos dias. Você quer ver de novo? Assista a live, não vou repetir não. Aliás, eu vou repetir sim. A infância é o chão sobre o qual caminhamos o resto de nossos dias. Traumas de infância, ofensas da infância, segue para a adolescência, juventude, casa, tem filhos, netos, bisnetos, e é isso a vida inteirinha que Deus dá. Nunca vence, se não for um milagre de Deus, uma intervenção sobrenatural de Deus. Morre pisando nesse chão da infância, e às vezes sofrendo muito, e com consequências drásticas para a sua própria vida, para a vida da esposa, dos filhos, dos netos e etc. E às vezes a maldição vai para algumas gerações. E era isso, queridos, que eu queria compartilhar com os queridos irmãos. Queira Deus que sejamos despertados para podermos dar um pouco mais de atenção às nossas crianças. Quando falo às nossas crianças, estou dizendo às crianças da igreja apenas, os nossos filhos apenas, mas as crianças que nos cercam, que nos circundam. Eu me lembro conversando com um dos pastores do nosso ministério e batendo muito na tecla de trabalhar com crianças, porque ele mesmo disse: olha, só na minha rua, se eu quiser, no estalar de dedos, eu reúno 100 crianças no interior. E isso era lá no Piauí. Só que essas mesmas crianças que não foram alcançadas naquele tempo, ele mesmo teve que assistir de camarote essas crianças já sendo adolescentes e jovens, bebendo e se embriagando na frente da sua própria casa. Qual é a proposta que nós temos para as crianças neste mundo? O diabo tem, e nós? E nós? Vá numa faculdade dessa aí para ver se tem português, matemática, inglês, química, física, história. Uma vez, eu já encerrei aqui, uma vez eu vi um repórter perguntar, sei lá, esses vídeos que eles fazem aí, na porta de uma faculdade: quanto é 8 vezes 8? Assim de cabeça, não sei. Quer dizer, eu sei na cabeça do dedo, né? Agora, assim de cabeça, minha cabeça, não sei, na porta de uma faculdade de escola. Agora vê o que está pinchado, ou pichados lá, nas paredes do interior dessas faculdades, para ver. Pergunta sobre ideologia de gênero, para ver se não sabe. Pergunta sobre feminismo, para ver se não está tudo na ponta da língua. É o chamado marxismo cultural. Como matar gente adulta não resolve nada, então vamos fazer a cabecinha deles desde criancinhas. E hoje há uma instrução, uma orientação para que a gente faça pesquisa
inclusive peça antecedentes criminais para uma menina, um rapaz, alguém, uma mulher, um homem que vai trabalhar com as crianças. Veja quem é essa pessoa, porque eles estão trabalhando para entrar nas igrejas. Chega lá na igreja, se torne membro da igreja, se infiltre num dos departamentos da igreja, ganhe a confiança e depois conquiste um espaço no departamento infantil da igreja, porque lá você pode fazer a cabecinha delas. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. A coisa é muito mais séria que nós possamos imaginar. Repito, queira Deus que isso nos desperte para darmos uma atenção maior, não apenas, como diz, nossos filhos, as crianças da igreja, mas as crianças que estão no nosso alcance. Vamos orar, igreja, em nome de Jesus. E nessa oração, vamos orar por nós e vamos orar pelas nossas crianças no nosso país e no mundo. Deus, nós oramos a Ti, Senhor. E assim como o Senhor Jesus ficou indignado, revoltado com aquela atitude imoral dos discípulos de impedirem que crianças se chegassem a Ele, que também nos indignemos com atitudes, às vezes até nossas mesmo, de estarmos de alguma forma impedindo que as crianças cheguem a Jesus. Mude a nossa história, Senhor, nessa área. Mude alguma coisa nessa área, Senhor. Em nome de Jesus, mude alguma coisa em nós. Desperte pessoas, vocacione pessoas para se apaixonarem por esse trabalho com crianças, Senhor. Vocacione, Senhor, não apenas para essa igreja, não apenas para o Ministério Kalel, mas para as igrejas no mundo inteiro. Faça isso, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia. E a igreja diga amém.